First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and Eu vou falar sobre vem ou vem. A terceira pessoa do plural no presente do indicativo ter e vir sempre possuem acento em apenas um é. Eles têm, eles vêm. Já as palavras com é duplo, como eles leem, eles veem e eles creem, são da terceira pessoa do plural do presente do indicativo. Esse ponto ilustra muito bem como pequenas regras gramaticais podem alterar todo o sentido de uma frase. As orações subordinadas adjetivas são aquelas que se encaixam na oração principal, funcionando como adjunta nominal. Elas são divididas em explicativas e restritivas. As explicativas acrescentam a qualidade acessória ao antecedente e são separadas da oração principal por vírgula. Exemplo: os jogadores de futebol, que são iniciantes, não recebem salários. E as restritivas restringem o significado ao antecedente e não são separadas da oração principal por vírgula. Exemplo: os artistas que declararam seu voto foram criticados. Possui, possuir. Constrói, construir. Atribui, atribuir. Essa é uma regra importante, mesmo que nem sempre ela seja usada. Para entender qual deve ser usado, em qual situação, basta entender que verbos determinados em U e R têm I na segunda e terceira pessoa do singular. Ele possui, tu possuis, ele constrói, ele atribui. Já na terceira pessoa do plural, os verbos com U e R possuem R. Eles possuem, eles constroem, ou seja, ele possui não existe. Eu vou falar sobre as classes gramaticais. Existem 10 classes gramaticais: substantivo, verbo, adjetivo, pronome, artigo, numeral, preposição, conjunção, interjeição e advérbio. Essas categorias são divididas em palavras variáveis, que é aquelas que variam em gênero, número ou grau, e palavras invariáveis, as que não variam. As palavras variáveis são substantivo, verbo, adjetivo, pronome, artigo e numeral. As palavras invariáveis são preposição, conjunção, interjeição e advérbio. Oração nada mais é que um conjunto linguístico que se estrutura em torno de um verbo ou uma locução verbal, apresentando opcionalmente o sujeito, mas obrigatoriamente o predicado. O que caracteriza a oração é o verbo, não importa se a oração tenha sentido sozinha ou não. O exemplo: subiu de novo o preço da gasolina. A frase com o verbo subiu possui uma oração. Já o hospital exigia que houvesse silêncio. A frase tem duas orações, ou seja, dois verbos. A crase é a fusão da preposição a com o artigo a, que leva a pontuação na letra a, o acento. Um exemplo: os alunos vão à escola. Quem vai a algum lugar. E o substantivo escola pede o artigo a, portanto, ocorrerá o fenômeno de fusão dos dois as, da preposição e do artigo. Um macete para aprender essa regra é a frase vou a, volto da, crase a. Vou a, volto de, crase para quê? Bom e mal e bem e mal. Apesar de parecer fácil, esse é um erro comum de ser visto em conversas pela internet e até em redações mais sérias. Muita gente erra, então confira como é a forma correta. Bom é o antônimo de mal, com U, e bem é o antônimo de mal, com L. Lembrando que antônimo é o oposto. Se você tiver alguma dúvida na hora de escrever, basta formular a frase no sentido oposto. Se você está com a seguinte dúvida: esse lugar cheira mal com U ou mal com L? Basta você formular a frase no antônimo e ver qual combina mais. Esse lugar cheira bom ou bem. Qual dos dois está correto?
esse lugar cheira bem, claro. Portanto, esse lugar cheira mal com L é o correto.